Essa aqui vai ser tensa, essa aqui eu podia fazer um livro inteiro só dela. Ter uma postura incomum dá trabalho. Você é julgado o tempo todo pelo senso comum, que, como o próprio nome diz, é comum. Eu não sei quantas vezes na vida eu já passei pela situação de me sentir extremamente julgado por algo que, no meu íntimo, deveria ser acolhido como normal. Para mim, o anormal era o que eu enxergava nos meus pares da época. Vou dar um exemplo. Como eu já comentei aqui, eu comecei a minha carreira em comunicação e, por uma série de circunstâncias muito menos ligadas a meu mérito e muito mais ligadas à sorte de ter trocado de emprego para as agências certas na hora certa, sem eu ter a menor ideia do que eu estava fazendo, a minha carreira se acelerou muito rápido. E com 25 anos eu bati no teto do mercado do Rio Grande do Sul, sem muitas alternativas de crescimento, o que me fez enxergar 3 caminhos. Ou me resignava e aceitava que era assim que eu ia viver por muitos e muitos anos, ou eu migrava de mercado para uma cidade maior como São Paulo, ou talvez tentar até algo no exterior, o que naquele momento não fazia sentido pelo relacionamento que eu tinha. A minha namorada da época tinha vindo do interior do Rio Grande do Sul e para ela uma segunda mudança seria muito traumático, ficar muito longe da família seria muito traumático. E uma terceira alternativa seria empreender, que foi justamente o que eu fiz e que deu início a essa jornada que eu dividi já em alguns dos vídeos desse livro. E eu me lembro exatamente do dia que eu anunciei o movimento que eu estava fazendo, o movimento de sair do mercado publicitário, de uma posição onde eu atendia ótimas contas, tinha uma dupla sensacional, estabilidade profissional, recompensa financeira muito acima do que a minha idade permitia. Quando anunciei isso, muitas pessoas foram à minha sala. Imagina, eu já tinha uma sala naquela época, não era absolutamente ninguém e tinha uma sala. E perguntaram se aquilo era uma brincadeira, se eu estava de pegadinha, se eu estava zoando, se eu estava sacaneando todo mundo ao dizer que trocava aquela posição de suposto status para abrir uma escola completamente experimental. Para mim, aquilo era somente o lógico, né? Mas ao ver que aquilo era reconhecido como sem sentido para a maioria das pessoas, que abandonar aquele lugar, naquele momento da história, era uma postura incomum. E eu percebi que quem estava me julgando tinha esse olhar mais comum, um olhar mais de plano de carreira, de uma vez que eu aprendi tal técnica, eu farei pelo resto da vida tal técnica, um olhar para dinheiro, visibilidade, sucesso, que não era o que eu estava procurando. Então me senti muito julgado por esse senso comum, que, como eu falei, ele é comum. Comum no sentido de ser a média, de ser o vigente, de ser menos fora da curva e mais dentro da curva. É óbvio que eu não sabia bem que resultado que as coisas iam ter ali na frente, mas ao mesmo tempo fazia muito mais sentido perseguir essa experimentação do que me colocar num estado de eutanásia. E talvez essa tenha sido só uma das muitas histórias que eu poderia contar aqui. Quando eu
sair da copresidência da perestroika para fundar Aerolito foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Quando eu lancei um livro em crowdfunding, foi a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer um tour por várias escolas de futuros do mundo, eu ouvi a mesma coisa. Quando eu fiz movimentos profissionais em que eu ia para a página em branco, foi a mesma coisa. De novo, eu volto ao pensamento crítico do A Minute to Change. Eu acho que se a gente não tiver capacidade de dar um zoom out na nossa própria trajetória profissional, nas nossas próprias opiniões e nas nossas próprias atitudes, existe uma grande chance da gente ir para aquela mente socializada, que é o senso comum, que é comum. E por ser comum, não permite que a gente transborde para as outras prateleiras e tenha atitudes incomuns.